Olá, pessoal. Eu sou a professora Aparecida Colares. Estarei trabalhando com vocês a disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Sejam todos muito bem-vindos a esta disciplina, a este processo. Este será o nosso espaço para a construção de conceitos e de reflexões acerca da psicologia da educação para a formação de professores, tendo em vista a docência em EPT. Essa pós-graduação foi concebida e pensada para atender profissionais que visam ingressar na docência da educação profissional e para aqueles bacharéis que optaram pela docência. Aqui eu buscarei tratar os fundamentos psicológicos, tendo como base a educação profissional e tecnológica. Em muitos momentos, tentarei estabelecer uma relação significativa entre esses fundamentos, o fazer pedagógico, a formação para o trabalho e o mundo do trabalho. Não tem como falarmos da psicologia sem fazer uma incursão, na história da própria filosofia. Então, a filosofia, ela nasce de uma indagação até então do que era uma explicação mítica dos fenômenos naturais e humanos. Ali vocês estão vendo duas imagens, os deuses e uma imagem de um pajé indígena remetendo aos deuses e à figura de um animal, como aquele responsável por dar respostas e resolver muitos problemas existentes. Então, a construção do conhecimento sobre o psiquismo humano, ele data de época tão remota que coincide com as primeiras manifestações em se tentar compreender o meio circundante, meio este definido pelas coordenadas de espaço e de tempo. E aí, o que preponderava nesse período? Uma interpretação antropomórfica, animista e mítica dos acontecimentos e do comportamento humano. Não é possível nós estabelecermos relações exatas de correspondências entre as diferentes concepções e as diversas teorias psicológicas existentes. Porém, vale ressaltar os períodos que marcam os estudos relativos à psicologia, que apontam sua evolução, como eu acabei de falar, que nasce sua gênese, está na filosofia, de uma abordagem da alma e do espírito. Quando você pega a palavra abordagem da alma e do espírito, você vê aí a primeira sinalização da presença da psicologia, de se pensar o homem, sua alma e seu espírito. Para daí, com a evolução do pensamento racional, da própria ciência, ela chegar a um campo científico, em que a pesquisa de laboratório irá se intensificar, garantindo assim os parâmetros que levam a psicologia ao estado de ciências, ou ao status de ciência. Cada teoria, todas as teorias que permeiam o campo das ciências seguem seu curso histórico e metodológico. Nossa intenção aqui não é formar psicólogos,
mas contribuir para que cada um de vocês entendam como as teorias psicológicas, principalmente as contemporâneas, influenciaram as abordagens metodológicas no processo de ensino-aprendizagem, principalmente em relação à formação para o trabalho, que é o nosso foco, né? Porém, é importante ressaltar a influência dos conhecimentos filosóficos, como eu acabei de falar, para a explicação do universo e da própria natureza. Explicações que deram origem aos principais eixos epistemológicos. E aqui eu dou uma parada para a gente pensar na palavra epistemológico, na palavra epistemologia, né? Eu sugiro a vocês fazerem um glossário com as palavras que vocês consideram mais difíceis, para que vocês tenham um entendimento maior no uso desses termos. O termo epistemologia, ele é composto de duas palavras, episteme e logos. Episteme significa conhecimento e logos significa palavra, embora seja mais usado no sentido de estudo, né? Então, seria o estudo do conhecimento, o estudo da ciência, e que é o termo que vai embasar o entendimento da própria história de várias teorias da atualidade. Eu queria dar um exemplo para vocês mais claro dessa explicação antropomórfica e animista que permeou, né, esse período. Os gregos da antiguidade, por exemplo, eles acreditavam que as moiras, né, que eram divindades da mitologia grega, elas dirigiam todo o movimento das esferas celestes. Organizavam a harmonia do mundo, assim como elas determinavam a sorte dos homens ou os desastres sofridos por esses homens. Para eles, nessa analogia, né, nessa alegoria, uma das moiras, chamada Cloto, ela fiava e tecia os destinos de todos nós mortais. Já Laquesis, ela punha o fio no fuso onde Cloto tecia. E Atropos cortava impiedosamente esse fio, né, na vida de cada indivíduo que merecesse sofrer com a punição por seu mau comportamento. Então, tanto os eventos do meio ambiente quanto a ação e o comportamento humano neste mito, eles são ligados aos desígnios dos deuses e, portanto, fora do controle das pessoas, o que ilustra aí uma concepção determinista. O universo determina minhas ações. E essa visão mítica é chamada por muitos de supersticiosa do mundo e do comportamento humano. Essa visão difere basicamente do que é a visão filosófica, porque para a filosofia, mito e superstição não existem nenhuma categoria de análise lógica sistematizada. Você não tem como sistematizar e garantir que o conhecimento é advindo somente do emocional ou da vontade dos deuses, né?
Então, esse conhecimento filosófico, essa marca da racionalidade, ela vem contrapor, propondo abordagens de forma organizada, né? De modo racional e lógico. O conhecimento filosófico, ele se desenvolve na história ocidental a partir do século VI a.C., com o advento da filosofia grega. O primeiro período pré-socrático, né, que era considerado a divisão, porque nós temos como primeiro período um período anterior a Sócrates, eles buscavam entender as leis da natureza e do universo, buscando identificar seus princípios fundamentais, que era investigar o mundo material físico. A filosofia, ela foi empregada nesse período para elucidar a procedência do mundo e das coisas à sua volta. Se até então tudo era explicado por uma razão dos deuses e da concepção mítica, esses filósofos pré-socráticos começam a pensar os fenômenos da natureza como fenômenos que tinham uma explicação racional para a sua existência, né? Os períodos as estações do ano, por exemplo, os períodos de maior seca, de não ter chuva, não era castigo dos deuses, mas um ciclo. A relação entre o tempo, entre o dia e a noite, né? O controle desse tempo, de entender o que é um dia, o que é uma semana, insere-se aí uma lógica para quantificar esses processos, e tudo era em função da explicação do mundo físico ou do cosmos, né? Que procurava compreender por meio da razão a origem e as mudanças que acometiam a natureza e o ser humano, né, ao longo de todo o tempo. Nós temos uma explicação básica, por exemplo, de um pré-socrático, que é Heráclito, que ele insere um conceito fundamental para toda a contemporaneidade até hoje, que é o conceito de movimento. Quando ele dá o exemplo do rio, que nós entramos no rio, a gente era uma pessoa, e quando sai, nós entramos no rio. Quando saímos e retornamos ao rio, o rio não é o mesmo e nem nós somos o mesmo. Um princípio básico do movimento, que é o princípio dialético, né? Então, aí a gente vai ter uma contribuição enorme para a leitura desse mundo físico com os pré-socráticos. No segundo período, a gente vai ver aí que o interesse ele vai se colocar, né, se deslocar do cosmos, né, do físico, do mundo físico natural, para o homem, né? Nesse período, esses filósofos buscam compreender o homem em suas relações com esse mundo, né? Surge a polis, surgem os agrupamentos de pessoas, surgem a lógica da organização, da exploração, da apropriação da mão de obra, da escravidão de alguns, né? E aí nós vamos ter como expoentes desse período Sócrates, que é uma contribuição imensa à reflexão sobre o que é conhecimento, né? Pela lógica do sei que nada sei, me coloca numa posição sempre de indagação do mundo. Platão, que vai vai nos oferecer uma reflexão sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Traz uma vasta transcrição dos diálogos socráticos sobre vários temas da vivência humana, do sofrimento,
como é que fala quando ele é colocado, tem um diálogo lindo dele quando ele é colocado, né, condenado à morte, em que ele fala sobre a morte, ele fala sobre essa condenação, sobre o que isso representa para ele enquanto ser humano. Nós temos Aristóteles, que vai ser o grande marco de toda a ciência, né? Porque a lógica aristotélica é que fundamenta os futuros teóricos, o próprio Galileu lá na frente, que a gente vai ver, e demais campos da ciência. Procuravam entender a origem do conhecimento, a diferença entre os homens, né? A moral, a virtude, o bem e o mal, a liberdade, o conteúdo da mente humana, as emoções, o corpo e o espírito, o estado e as classes sociais, a organização da educação, as categorias de logicidade, a consciência. Então, vocês vão ver que são temas amplos. E gostaria de esclarecer que há uma influência do nascer do campo da ciência que vai se efetivar em outro período, né? Esses 3 marcos aí da filosofia do segundo período, chamada filosofia clássica, são inspirações até hoje para todas as discussões que permeiam o campo da ciência e da filosofia. O terceiro e o quarto períodos da filosofia grega, eles se voltaram para os problemas morais e religiosos, respectivamente. O pensamento grego e mais tarde o pensamento greco-romano, eles dominaram o mundo até aproximadamente o século V da nossa era, né? Depois de Cristo. Com a queda do Império Romano, por ocasião das invasões bárbaras e o consequente desaparecimento daqueles centros culturais e políticos da época, houveram mudanças profundas na construção, acumulação e divulgação do conhecimento acerca do mundo, do meio ambiente, do homem, do comportamento humano. Enquanto os gregos davam ênfase primordial à efetivação do pensamento racional como condição de validação do conhecimento, surge o período da Idade Média, que vai inverter e submete a razão à fé. Nessa perspectiva, o verdadeiro conhecimento é aquele conhecimento revelado, em que todas as explicações passam a ser a vontade e as determinações divinas. E todas as questões até então sobre o meio ambiente, sobre o homem, que se consideravam razoavelmente respondidas, de acordo com a perspectiva do conhecimento, na Idade Média, nós vamos ter como única regra as escrituras sagradas. Nos 10 séculos da Idade Média, onde há o predomínio do pensamento judaico-cristão, não se tem notícia de nenhum avanço significativo na construção do conhecimento do meio ambiente, do homem, em suas relações com esse mundo, né? Então, nessa perspectiva mais objetiva e pragmática, surge o pensamento medieval que se mantém preocupado com a alma e sua salvação. É um período em que se centraliza no teocentrismo, Deus como centro de todas as explicações e coisas, e numa teoria de que a Terra é o centro do universo, que é a teoria geocêntrica, né?
Por volta de 1500, 1600, inicia-se uma época crítica de grandes conflitos sociais, econômicos, políticos, religiosos, filosóficos e artísticos, determinados por profundas mudanças em todos os aspectos da vida medieval. Há um retorno aos ideais gregos humanistas, em que o homem passa a ser o centro do saber. Aí nós vamos ter a ruptura com o teocentrismo. Há o fortalecimento, né, do poder dos reis em detrimento do poder do senhor feudal. Há uma mudança nas relações de produção, com o surgimento de da burguesia como classe social. E há o desenvolvimento de inúmeras interpretações para as escrituras, né? Aí nós vamos ter a reforma protestante, nós vamos ter a reforma calvinista, né? E uma mudança de visão do conceito geocêntrico para o heliocêntrico. E, consequentemente, a construção do universo, né, de um conceito de universo como um espaço infinito, aberto no tempo e no espaço. Há aí um alargamento das fronteiras do mundo pelos grandes descobrimentos, as grandes viagens e as grandes invenções. Aumenta-se a valorização do saber prático, né, e naturalista em lugar do saber contemplativo e revelado. Assim, em 2 séculos aproximadamente, nós vamos ter mudanças radicais que ocorreram na maneira de se descrever o mundo, né? Nos modos de pensar, nas relações sociais, na política, na economia, nas relações religiosas. Não há mais uma hegemonia do catolicismo, nas artes, nos valores. Surge aí o advento denominado Era Moderna na história de toda a civilização ocidental. A construção do conhecimento, do meio ambiente, vai ter na Renascença como maior expressão Galileu Galilei, por volta de 1564, né? E ele falece em 1642. Galileu ele vai fundamentar o conhecimento na experiência. Vai ser o precursor da construção do método científico baseado na observação, na formulação de hipóteses, na experimentação com a consequente formulação das leis. Galileu utiliza seu método de base indutiva, né, da parte para o todo, para a compreensão dos fenômenos da natureza, né, e desvendamento de suas leis. Em substituição, até aí, a uma abordagem metafísica, né, que busca descobrir a essência imutável das coisas. Na ciência a ciência concebida por Galileu, ela é ativa, com explicações quantitativas, mecanicistas de causa e efeito, exige-se leis universais, né? Ele vai ser considerado, naquele momento, o pai da revolução científica, pois foi o primeiro a combinar a experimentação científica com a linguagem matemática. O procedimento metodológico indutivo usado por Galileu
vai ser aprimorado por Francis Bacon, que vai lançar as bases lógicas de uma nova ciência que deveria dar ao homem o domínio da realidade. E aí há uma influência em Bacon, em Descartes, em Newton e por aí vai. Mas agora a gente vai falar da contribuição de Descartes, né? Um expoente da modernidade, um eminente continuador de todas as discussões racionais e do aprimoramento da ciência, que definiu os rumos da construção do conhecimento e do comportamento humano. Ele é considerado o fundador da filosofia moderna e do racionalismo. É um francês que rompe efetivamente com o ideal medieval de conhecimento pela fé e resgata o sujeito conhecedor e o método racionalista como o verdadeiro método de construção de conhecimento, né? Em decorrência das mudanças profundas que estavam ocorrendo em toda a sociedade em sua época, né? Mudanças de várias naturezas. E Descartes coloca todo o conhecimento passado sob suspeição. Ele critica todo o conhecimento fundado em tradição, em fé e nas escrituras, e mesmo no conhecimento que acreditava na validade dos órgãos dos nossos sentidos, né? Segundo ele, tudo isso não é capaz de revelar o conhecimento verdadeiro. Para Descartes, ele vai instaurar a dúvida, definida como dúvida metódica ou dúvida organizada, que procura fazer uma crítica a todo o conhecimento até então construído, seja de natureza ou seja em relação ao homem. A dúvida metódica de Descartes, né, duvida de todo o conjunto de conhecimento medieval, eliminando todos os a prioris e rompendo radicalmente com dogmas, né? Há uma quebra, um rompimento entre fé e razão. Aí pretende-se chegar a uma primeira verdade da qual não se possa duvidar, ou a um ponto físico a partir do qual seja possível pensar e agir. Analisando a dúvida, Descartes descobre que não se pode duvidar sem o ato de pensar. Portanto, para Descartes, o pensamento é a essência da natureza humana. O pensamento é o ponto de partida para o conhecimento e para todas as coisas que concebemos ao nosso redor. Para Descartes, só o conhecimento nos levava à verdade. E para assegurar a consistência desse conhecimento, ele enfatiza o método cartesiano, que é analítico, porque consiste em decompor os problemas em suas partes constituintes e organizá-las em sua ordem lógica. Veja bem, vamos dar uma paradinha aqui e rememorarmos. Para Galileu, era do ponto para o todo. Para Descartes, era fragmentar o todo para executar uma análise das partes, mas partia do todo, né? Então, essa decomposição do todo para a parte, que seria a dedução, mas uma dedução compartimentada para se chegar à parte. Então, essa decomposição dos problemas
tornou-se a característica essencial da ciência moderna, pois acredita-se que todo e qualquer evento possa ser compreendido se reduzido às suas partes. Então aí nós temos o racionalismo, né, como eu já falei, de base cartesiana. Para eles todo conhecimento tem origem na razão, né, ou seja, que o homem pela razão pode chegar ao conhecimento verdadeiro. O conhecimento é gerado pelo homem de dentro para fora, por meio de uma intuição pura que prescinde dos dados do mundo, né? Se a gente pegar um exemplo básico do pensamento de Rousseau, quando ele afirma que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é bem um pensamento racionalista, né? Em seguida, nós vamos ter o empirismo, que também vai acompanhar esse momento de grande efervescência de aprimoramento do campo científico. Para os empiristas, é o contrário do racionalismo. Todo conhecimento humano enraiza-se no fato e acontecimentos do mundo, né? O homem é uma folha em branco, né? Segundo Locke, é um selvagem que nasce para ser moldado, é o contrário de Rousseau, né? Nós vamos ver aí que nega a intuição intelectual e coloca o conhecimento humano estritamente na dependência do plano científico, sensível, né, que são os órgãos do sentido, que Descartes abominava, e empírico, né, sempre o conhecimento vai estar externo ao homem. O pensamento e ideias são formados a partir de estimulações ambientais, ou seja, de fora para dentro. Então, essas duas concepções, elas vão permear muita evolução do campo científico, que nós vamos ver em seguida. O positivismo nasce, né, a partir da evolução desse pensar do mundo e da natureza. Sua característica é um movimento que vai influenciar toda a sociedade até hoje, né? Sua característica essencial é a devoção à ciência, é a devoção à racionalidade, à razão ou à ciência construída a partir de uma pesquisa empírica, vista como o único guia de vida individual, social, com uma única moral, há uma concepção orgânica que tudo funciona para um mesmo objetivo, uma única religião possível, uma única moral possível. Desse modo, em última análise, a gente vai compreender o positivismo como uma religião para toda a humanidade, né? Tanto é que a nossa bandeira, a ordem e progresso, é uma frase essencialmente positivista. E nós temos como um grande pensador, expoente e fundador do positivismo, Auguste Comte, né? E aí nós temos o chão e o nascimento da psicologia científica. Se até então era a alma, né, o condutor do pensamento psicológico, aqui nós vamos ter, com o advento do positivismo, um espaço formal que trabalha-se, agregam-se conhecimentos para legitimar a psicologia como um campo de ciência. Então, a construção do conhecimento psicológico, ela passa a ser fortemente influenciada no século XIX pelo positivismo. Daí, a psicologia se constitui como um campo de conhecimento definido, por meio de um objeto de estudo delimitado. As atividades psíquicas, ou a consciência, ou o comportamento,
eles são voltados para uma metodologia que tenha observação cuidadosa e sistematizada. Surge-se a partir da influência desse positivismo na construção do conhecimento psicológico, a supressão, né, da psicologia da alma em razão de uma psicologia fundada nos dados obtidos pela neurologia, fisiologia, a própria medicina como um todo, a psicofísica, a biologia, que por essa ocasião já estavam efetivamente constituídas como ciência. E essa psicologia científica, ela também vai para os parâmetros positivistas, onde se efetiva com comprovação de dados, inclusive com laboratórios destinados à confirmação dessa psicologia nesse novo advento científico. Entendendo essa evolução da psicologia, nós vamos ter aí as teorias básicas que nós abordaremos, né, que são as teorias maturacionais, as teorias comportamentistas, psicanalíticas, interacionistas, e eu vou citar rapidamente a epistemologia da complexidade. As teorias maturacionais, elas implicam na constatação de que as características fundamentais de qualquer organismo vivo estão programadas em sua constituição genética e enraizada em processos biológicos. Aí a gente vê que as teorias maturacionais têm base racionalista, né? É sempre voltada para o sujeito, né, de dentro para fora, e há uma sequência ordenada no comportamento humano. Em seguida, nós vamos ter as teorias comportamentistas, que é a junção entre o positivismo e o empirismo, que vamos ter um ideal de objetividade, né? A utilização de uma metodologia experimental com vistas à elaboração de leis gerais, fundando a base epistemológica do behaviorismo, né, que vai marcar uma ruptura entre a psicologia da alma e do espírito, a consciência e os fenômenos psíquicos. O behaviorismo nós vamos ver na unidade 2 e vamos aprofundar sua influência na educação. Aqui nós temos o esquema conceitual do empirismo, ou seja, aquele sujeito é uma folha em branco e o mundo é que imprime nele todo o conhecimento. Então, todos os fatores externos que de fato nos formam enquanto sujeitos pensantes, né? E de uma certa forma adestrados. A folha em branco é preenchida a partir das experiências do mundo. Aí nós vamos ter o behaviorismo subordinada a uma teoria comportamentista, pois vai tratar do comportamentismo, do comportamento humano, das reações que possam ser observadas, né? Das respostas que são emitidas por nós a partir dos estímulos do ambiente e que sejam observáveis. E a evidência científica para o behaviorismo é justamente a crença na possibilidade do controle, né, desses sujeitos, como eu falei anteriormente. Aí a gente vai ter um exemplo da escola, do treino, né, e da repetição para apropriar do conhecimento. Nós vamos ter esse exemplo aí, que é um exemplo claro que muitos de vocês devem ter passado pela escola, que é a influência behaviorista do treino, né?
E aí nós vamos ter as teorias de campo, ou denominadas psicologia da Gestalt, ou psicologia da forma, que tem como base epistemológica o racionalismo e o idealismo, né? Reage à psicologia comportamentalista, negando o funcionamento do conhecimento somente em estímulos e respostas. Ele acredita que a nossa função psíquica e perceptiva vai além do condicionamento. E aqui eu coloco aqui o esquema conceitual, vocês vão ver que a seta muda de lugar, que o sujeito já nasce com competências e que ele interfere no mundo, ele interfere no objeto de conhecimento e não ao contrário, como coloca o comportamentismo. Em seguida, nós vamos ter o exemplo, né, das técnicas perceptivas da Gestalt. Vocês podem observar a imagem para verificar aqui o que essa imagem lhes comunica, né? A partir daí, nós vamos ter 4 imagens que já deve ser conhecida por vocês, né? O que é a primeira imagem? É um pato, é um coelho, né? A capacidade perceptiva de você entender que 2 faces de perfil forma-se uma taça, que o triângulo, apesar de desenhado, de um triângulo estar desenhado, o outro não está desenhado, mas sua percepção consegue enxergá-lo, e mais uma experiência de figura-fundo, né? Figura-forma, em que você vai observar o que seu campo perceptual lhe indicou. É outra teoria que nós vamos aprofundar na aula 2. E aqui a contribuição das teorias psicanalíticas, né? Uma abordagem psicológica a partir do mestre Freud, para dizer que o ser humano não é só razão ou sentidos, ele também é inconsciente. Não teve uma grande influência no espaço educativo brasileiro, né? Porque a ênfase, vocês vão ver que foi muito comportamentista. E mais à frente nós vamos ter as teorias interacionistas, que são as teorias da nossa terceira aula, que nós vamos aprofundar em Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Leontiev e Luria foram referências para Vygotsky também, mas não tiveram a expressividade de Vygotsky, que também foram influenciados por Vygotsky. E lá na frente eu apresento os 3 expoentes, né, que são muito importantes para todo o pensamento epistemológico do desenvolvimento e da aprendizagem no campo da psicologia da educação. E aí os esquemas interacionistas. Eu coloquei 2, não coloquei o de Vallon, né? Nós temos o construtivismo piagetiano, de Piaget, que as setas se cruzam, não é uma seta direcionada para o mundo ou uma seta direcionada para o sujeito, mas setas que se trocam, tanto o sujeito pega interferências do mundo, como o mundo exerce influências sobre o sujeito. E o socio-interacionismo vigotskiano, nós temos as mesmas setas do construtivismo piagetiano, influência do mundo sobre o sujeito e do sujeito sobre o mundo, tendo aí um elemento mediador, né, que aqui a gente ressalta a figura do professor. Como que seria o esquema de Vallon? Seria, como mediador, a emoção, né?
O inteligível, esse sujeito inteligente interagindo com o mundo interagindo com ele, e a emoção mediando esse processo de ensino-aprendizagem. E para finalizar, hoje, contemporâneo, ainda vivo, Edgar Morin, nós vamos ter a epistemologia da complexidade, que vai pensar a ciência como uma verdade provisória, que vai desestabilizar tanto a concepção racionalista e empirista de mundo, entendendo que há uma interação, que vai agregar a uma leitura interacionista, né? Então, ele vai entender que esse mundo é contraditório, que ele tem uma perfeição ordenada e lógica, da mesma forma que nós, como seres humanos, e há uma dialogia entre ordem e desordem, que é a dialética, né? E aí a gente vê essa grande rede de emaranhados, né, de confusão, e que da confusão nasce possibilidades de ramificações diferenciadas, que ilustra, né, basicamente a abordagem da complexidade feita por Edgar Morin. Então, eu agradeço demais, aqui a gente finaliza essa primeira aula. Gostaria que vocês aproveitassem o máximo e agradeço a atenção e a paciência de vocês, porque é de fato uma aula um pouco mais densa, né? Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.